Já agradeceram por ter Thales Trágico ou Bagre Mágico no time de vocês? Eu não, mas o que eu posso fazer se foi dos pés dele que saiu o gol da vitória de hoje? Fala, mosqueteiros e mosqueteiras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, rapaziada, hoje, dia 16 de julho, o Corinthians enfrentou o Ceará lá na Arena Castelão pela 14ª rodada do Brasileirão de 2025 e, surpreendentemente, saímos com uma vitória. Saímos de lá com 3 pontos após uma vitória de 1-0 com um gol do Thales Magno, para ver como é que foi a partida. Mas enfim, vamos falar sobre a partida. E antes, só queria comentar aqui, se você puder apoiar o canal, peço para você se inscrever, deixar seu like no vídeo, né, se você gostar do conteúdo. E também, né, pros que tem a bufunfa aí, né, também temos a opção do Live Pix, né, que é uma contribuição mais direta, assim, por dizer, pro canal, tá? Mas, vamos lá. Bom, o jogo foi às 7h30, né, tô gravando aqui exatamente 9h30, o jogo acabou faz uns 2 minutos. E, assim, te adianto que apesar da gente ter saído com a vitória, não foi assim um grande jogo, uma grande exibição não, viu? Inclusive tenho reclamações a fazer, até porque eu acho que todos os jogos do ano eu vou ter que guardar pra mim, né? Porque sempre vão ter 10 reclamações, para um elogio 10 reclamações. Então sim, saímos com a vitória. Sim, o gol foi do Thales Magno. Só que repare, se você for ver o lance do gol, ele quase erra. Aquilo ali, sim, ele quase erra aquele gol ali, de tão bom que é o Thales Trágico, cara. Então, assim, demos sorte, eu acredito, viu, porque foi um gol, assim, realmente chorado, né, o narrador falou que foi um gol chorado, mas o que importa é que foi um gol, né, e também o que importa é que nós não tomamos mais nenhum, então 1-0 fechou o placar. Sobre a arbitragem, eu não vou falar nada, porque depois do jogo contra o Bragantino, me senti como se fosse em 2013, né, quando a gente foi roubado nos 2 jogos contra o Boca Juniors, né, pelas oitavas da Libertadores. Mas eu não assisti o Corinthians ainda, né, eu tinha 3 anos, mas um roubo assim descomunal, cara. O Bruno Arleu foi absurdo no jogo contra o Bragantino. Então a de hoje, nota 6, né? Geralmente ninguém dá uma nota maior que 7 para uma arbitragem do Brasil, né? Pra gente ver o nível que é. Então, sobre o jogo, o que eu vi? Eu vi um Corinthians muito retrancado na segunda etapa. No primeiro tempo foi mais truncado, todo mundo viu isso, foi mais pegado, né? Mais jogo, eu diria. Isso considerando os dois lados, né? E em questão de superioridade, assim, é porque era questão de estilo de jogo, né? Até mesmo os narradores, os comentaristas, né, falaram. É diferente de estilo de jogo, né, que eu acho que é. Porque enquanto o Corinthians tinha a segunda maior média de posse de bola do campeonato, o Ceará era o último. Então, você via isso, posses de bola mais longas do Corinthians, né, tentava construir jogadas, na verdade nem tanto, né, porque a efetividade do Corinthians com a posse de bola é quase mínima. Gosto de dizer isso porque é que nem você ter o dinheiro, você não sabe como usar. A gente tem posse de bola e não sabe como usar. Porque é toque de lado, toque para trás, recua pro Hugo Souza. O Hugo Souza, que deve-se dizer, não é um goleiro líbero, não é um goleiro à la Manuel Neuer para sair, poder jogar até de meio campista, né? Porque teve essa história aí com o Neuer. Não pode. Hugo Souza, em questão de passe, é fraco, eu diria. Então, você pode pegar 3 lances, eu acho, do jogo de hoje, que quase deu ruim por causa dos passes do Hugo Souza. Então a gente já sofreu com isso contra o Flamengo, né, naquela goleada 4-0. E o gol do Pedro foi uma questão disso, né? Uma saída de bola errada, completamente errada, desde o início, né? Mas enfim, o que originou o gol mesmo foi o passe do Hugo Souza. Então, não sei se esse estilo dá muito certo, porque é muito toque entre a zaga ali, poucas bolas ali no meio de campo, no ataque, e olha que estávamos mais povoados, mas a gente não tem efetividade com a posse de bola que nos é dada, né? Ainda mais contra um time que vai na pressão,
né? Porque não tem a posse de bola, deixa o adversário jogar, né? Deixa construir ali os passes, né? Mas o Ceará tá sendo um time bem efetivo ali pro que a gente esperava, né? Eu, antes do campeonato, dava Ceará, Mirassol, até mesmo Santos, né? Que é o que tá mais perto, né? Acredito. Enfim, eu daria como rebaixado já, Mirassol e Ceará. O Sport tá em último, né? Então, mas Mirassol e Ceará estão surpreendendo. Pro Mirassol a gente perdeu. Graças a Deus do Ceará a gente ganhou, né? Porque quase foi um empate. Mas enfim, vi dobra de lateral também ali. Tecnicamente uma dobra de lateral, né? Em campo não foi assim. Mas a gente esteve ao mesmo tempo vendo Bidu e Anguilere. Então eu já fiquei até com medo ali do Dorival estar inventando a lá Zubeldia e a lá Abel Ferreira, que tá sendo chamada a atenção, né? A torcida do Palmeiras tá reclamando. Essa questão de dobra de lateral, né? Então, assim, fiquei preocupado, mas efetivamente não foi meio que assim não, né? Não foi, tipo, literalmente uma dobra de lateral. Mas já fiquei incomodado. E o Dorival muito retranqueiro. Claro que dá pra entender, porque era um time melhor que a gente na tabela, era uma disputa direta da tabela, inclusive confronto direto, fora de casa. E o Corinthians, uma informação aqui, eu já estava até preparado para xingar isso daí. Essa foi a nossa primeira vitória fora de casa no Brasileirão. A gente tinha 3 empates e 3 derrotas. Então, um aproveitamento muito pífio do Corinthians. A gente sabe que a gente, de costume, não joga bem fora de casa. E o Dorival também, de costume, não joga bem fora de casa. Então, você soma isso, alinha isso. Então, muito preocupante, né? Porém, acredito que essa foi uma exceção, né? Porque se você voltar em 2023 lá, o Dorival no São Paulo, ele ganhou um jogo fora de casa, lá no finalzinho do Brasileirão. Espero que isso tenha mudado, porque a gente já ganhou uma fora de casa agora. E não tem como eu elogiar muito o estilo de jogo do Corinthians de hoje. Foi efetivo para ganhar, ganhou. Isso aí, assim, considerando os jogos que tem pela frente e os últimos, né, que a gente já teve, ótimo, ganhou. Mas, se você quiser, se você faz questão de um time que jogue bem, aí eu acho que você não pode elogiar também o trabalho do Dorival. O esquema do Dorival eu achei muito retrancado ali no final do jogo. Ele abriu mão completamente do ataque, deixou o Guinegão, que correu pra caramba no primeiro tempo, tá? Fica aqui um destaque pro moleque. Deixou ele isoladaço lá e o moleque exausto não tirou ele. Tirou o Garro, né? Tirou o Garro pra colocar o Charles. Maicon jogou esse jogo, porém o Maicon sentiu de novo, né? Acho que ele já até tinha sentido, por isso que ele não jogou contra o Bragantino. Sentiu de novo, mal entrou, teve que sair também. E, enfim, ele mudou só o meio campo, basicamente. Ele mudou o meio campo e na zaga também, né? Ele aproveitou a parada ali por causa do Maicon, né? A lesão que ele tava sentindo ali, aproveitou a parada, porque senão já teria acabado as substituições. E aí colocou o João Pedro Choca, né? E sobre os reservas nem tem muito o que falar, a não ser de um, né? O André Carrillo. Vi muita gente criticando o maestro, né? Ali pela direita do Coringão. Tudo bem, ele é velho, né? Comparado aos outros jogadores. E nem sempre ele vai jogar bem. Assim como foi contra o Bragantino. Indiscutivelmente ele não jogou bem. Mas é aquilo, tem que ter paciência também. Sei que não temos assim um grande elenco e justamente por isso temos que dar mais valor aos que minimamente entregam tecnicamente. E o Carrillo certamente é um desses caras, né? Junto de Garro, Memphis, né? E Yuri Alberto, né? Que talvez volte contra o São Paulo, que é o nosso próximo jogo. Não, se eu tivesse que dar uma informação para vocês aqui, se tivesse que falar, eu falaria que o Yuri ainda não joga contra o São Paulo, não. Acho que ele volta ali contra o Palmeiras, né, ou um jogo antes, talvez, né, para pegar ritmo, porque vai entrar já nas oitavas, é tenso, né, mas acho que tá muito cedo, apesar dele ser o Wolverine, teve gente falando, até o staff do jogador, se não me engano, que ele voltaria já contra o São Paulo, mas jogar, eu acho que ele não vai jogar, não, seria até melhor, né, mas pra gente é pior. Mas é melhor ter ele 100%. Assim como é bom ter o Carrillo 100%. Porque ele entrou no jogo e mudou o jogo pro Corinthians. Ele foi uma presença impactante no jogo de hoje. Participou ofensivamente, defensivamente, desarmou, deu passe, criou jogada e deu assistência do jogo. Ele começou uma jogadaça ali pela direita
conseguiu vencer o marcador ali do Ceará, fez um cruzamento que passou por todo mundo ali, porque foi um pouco mais adiantado, né? Sobrou assim sozinho, já no pé do Thales Magno, cara. Só que o Thales Trágico, né, o Bagre Mágico, ele conseguiu dominar a bola, um domínio de futsal. E aí, né, já fiquei tremendo ali, cara, porque, nossa, não é possível que o cara vai errar aquilo. Mas ele deu esse domínio aí, só que ele conseguiu olhar onde é que tava a bola, olhou pra baixo, achou a bola e conseguiu chutar. Não deu tempo do goleiro nem do zagueiro do Ceará chegarem ali. Então, ainda bem, né, porque se ele perdesse aquele gol cara a cara, com um gol vazio, porque ele conseguiu dominar em vez de chutar, nem falar nada. Mas gol. E um jejum quebrado, assim, um jejum enorme, viu? Não é um jejum de 8 horas, não. É um jejum de meses. O Thales Magno, a última vez que ele marcou foi no Paulistão. E se eu não me engano, foi tipo na 5ª rodada do Paulistão. Só pra ter uma noção, né? Mas que bom que ele marcou no jogo de hoje. É isso que importa. Já xinguei o cara aqui. Releva, de boa. O que é importante é que a gente ganhou. E aí, depois desse gol, aí, certo, assim, né, acho que eu falei um pouco antes demais, mas aí, depois do gol, que começou de verdade essa questão da retranca ali, né, em que o Corinthians abriu mão do ataque, mexeu no meio campo, né, deixou sozinho ali o Guinegão, enfim. Então, foi mais ou menos a partir daí mesmo, né, o gol foi aos 20 minutos do segundo tempo. E, bom, aí, assim, né, a gente fica mais suscetível às jogadas dos caras. Então a situação da posse de bola acabou se invertendo depois do nosso gol. Mas eles não conseguiram fazer nenhum gol, né? Ainda bem. Não foi nem questão de grandes defesas assim, né? Mas o Hugo Souza fez defesas de verdade, né? Teve uns 2 lances ali, um apagãozinho do Corinthians ali no segundo tempo, mas nada comparado a um apagão que rolou no primeiro tempo. No primeiro tempo, uma jogada de ataque quase deu um gol do Ceará, e aí estavam mostrando o replay da jogada, porque já tinha sido uma lambança da defesa do Corinthians. No replay, eu só escuto a torcida gritando, né? Falando mais alto, falei, vixe. E aí quando sai da câmera do replay, tá lá mais uma jogada de ataque dos caras. Um apagão completo do sistema defensivo do Corinthians, que a gente sabe que já não é muito ligado, né? É no máximo 110 volts, no máximo. E dando destaque aqui, questão de erros, os passes do Hugo Souza, a falta de passes, né, de alguns jogadores assim que não sei quem eles pensam que são, né, principalmente ali no setor do meio-campo do Corinthians, e nunca é um meio-campista ofensivo, né? Sempre um meio-campista mais defensivo, um volante, né? Que não sei quem eles pensam que são. Se é o Rodri, né? Busquets, Jordi Alba, não sei. Mas não tomam as decisões corretas, assim, que eu julgo como corretas no jogo. Eu acho que vocês já sabem quem são, né? Não preciso nem falar. E o André Ramalho, que quase entregou a paçoca de verdade ali no primeiro tempo. Ele foi fazer uma inversão lá na direita, foi fazer uma inversão lá pra esquerda pro Bidu, se não me engano. Só que foi muito fraco. E aí foi nos pés de um jogador do Ceará. Então, uma lambança assim do André Ramalho. Kaká também meio desacordado no jogo de hoje, né? Já fez o que ele tinha pra fazer, já marcou um gol no jogo passado. Mas, surpreendentemente, assim, analisando o propósito dos zagueiros, né, que é defender, né, evitar de chegar à área, de marcar um gol, né, enfim, fazer o goleiro descansar. Não tenho como julgar tão mal assim os dois hoje não, tá? O André Ramalho participou bastante das jogadas defensivas do Corinthians, deu muitos desarmes, muitos cortes, e, enfim, achei até em alguns momentos uma boa atuação, ali no segundo tempo, principalmente. No primeiro tempo, tava no setor defensivo do Corinthians, tudo muito desligado, muito ali sem energia, né? No segundo tempo deu uma melhoradinha, a dupla de zaga ali de ruim, né? Foi pra mais ou menos pra boazinha. Agora, dos laterais, assim, o Bidu pra mim jogou bem. Dentro do possível, né? Se você comparar o elenco do Corinthians ali, né? O Bidu jogou bem. E o Mateuzinho eu já não acho que jogou tão bem não, viu? Mateuzinho, não sei o que tá acontecendo, tomou mais um cartão, ainda bem que ele não tava pendurado. Mas se tomar um no jogo contra o São Paulo, que é o próximo, já fica
de fora do próximo jogo, que é mais uma pedrada, né? Então, muito perigoso. Então, já pode esperar o Mateuzinho suspenso do jogo depois contra o São Paulo, tá? Depois do Majestoso. Falando em Majestoso, o Majestoso é no dia 19, uma quarta-feira, às 9 da noite. Sim, quarta, 9 da noite. Que horário maravilhoso, não é? Eu também acho. E esse jogo eu pretendo fazer uma live, né? Que nem eu fiz uma live de react secando o Palmeiras. Dessa vez é um react secando o São Paulo, né? Reagindo, torcendo ali pro Coringão. Então fiquem no aguardo aí, eu pretendo realmente fazer. E a gente abria uns 10, 15 minutos antes do jogo começar, tá certo? E aí de lá já fazia o pós-jogo, já até adiantava, né? Ficaria, acho que mais prático se pá. E bom, rapaziada, meio que foi isso, né? Ganhamos de 1-0. Me incomoda ainda o Dorival aqui no Corinthians, o estilo de jogo dele. Ganhamos hoje, ganhamos, mas dava pra ter jogado melhor. Mas, fazer o que, né? Saímos com os 3 pontos. Na medida do possível tá bom, estávamos com vários desfalques. E o jogo que vem, o Majestoso, vai ser puxado, vai ser pesado. Fora de casa, retrospecto ruim recentemente contra os caras. É a hora de dar o troco. É hora da gente conseguir uma vitória contra os Bambis, contra as Tricas. Eu confio no meu time. Eu não deveria fazer isso, mas eu confio no meu time. Mas bom, rapaziada, é isso. E vocês? O que vocês acharam do jogo? Acharam um jogo bom? Gostaram ali do Dorival, das mexidas do Dorival, né? Jogar ali mais retrancado depois do gol? Você acha que dava pra ter buscado mais? Enfim, o que você acha? Você acha que vai ser quanto o Majestoso, né? Eu chuto 2-0 Corinthians, mas realisticamente, né, como tentando assim não ser clubista, eu chutei 2-2 lá no vídeo simulando a próxima sequência de jogos do Corinthians, né, que é desse mês de julho. Mas já errei 2 placares. Falei que ia ser 2-0 contra o Bragantino, foi 2-1 pros caras. Falei que ia ser 0-0 contra o Ceará, foi 1-0 pra nós. Então, espero que eu tenha errado e seja só os 2 do Corinthians mesmo. Tira os 2 do São Paulo, 2-0 Coringão e é isso, fechou. Mas bom, rapaziada, agora sim, valeu pela companhia, tamo junto e se inscrevam no canal, deixa o seu like aí pra fortalecer o vídeo, tá certo? Falou!